O Internacional viajou hoje à tarde para o Rio de Janeiro para o jogo de amanhã contra o Flamengo. E no vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação, mas também quero te falar sobre outras duas situações. Primeiro eu quero te falar como que a imprensa estrangeira está falando muito do Inter e até começando a cogitar o Inter como um postulante realmente ao título da Libertadores. E até mesmo a imprensa boliviana já dá esse jogo do Bolívar como um jogo jogado para o Internacional. Além disso, também quero te falar sobre a suspensão do Eduardo Cudê no jogo de amanhã, que vai fazer ter Lúcio Gonzalez como treinador do Internacional dentro da Casa Mata. No vídeo de hoje também eu quero te trazer todos os detalhes, além de falar sobre a tendência de escalação que deve ir a campo. Então, só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados, ou boa noite, e sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço já para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho aqui de notificações. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição ou no teu navegador, tu encontra a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e utilizando o cupom Canal Tenis, tu ganha um bônus de até R$ 500 no teu primeiro depósito, e além disso, tu colocar no mínimo 50, tu ganha mais 50 em apostas grátis. Então não perde tempo e aposta agora mesmo na Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil. Aproveite e já aposta para o jogo de amanhã do Internacional contra a equipe do Flamengo, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, que treinou no começo dessa manhã, foi a última atividade e a única com todos os jogadores que o técnico Eduardo Cudê teve, e foi uma atividade realmente que definiu a escalação mista do Inter que deve ir a campo. Sim, o Inter vai com uma equipe mista pelo fator que o Inter está priorizando hoje a Libertadores, que é um jogo que acontece na próxima terça-feira contra a equipe do Bolívar. E é um jogo onde, inclusive, hoje, às 2 horas da tarde, foi aberto a comercialização de ingressos para os outros sócios e já foi esgotado. A assessoria do Inter prevê cerca de 50 mil torcedores, novamente uma quebra de recorde ou um público muito parecido àquele que foi, por exemplo, contra a equipe do River Plate. Além disso, também vale ressaltar que até não deve bater tanto o público recorde, porque a torcida do Bolívar não vai colocar capacidade máxima na torcida visitante. Então isso pode fazer chegar a uns 48, 49 mil. Mas o que eu quero te falar exatamente é sobre a escalação que deve ir a campo para amanhã. Lembrando que o técnico Eduardo Cudê viaja para o Rio de Janeiro, porém ele vai ficar no hotel. E Lúcio Gonzalez treinará o Internacional e ficará na Casa Mata. O Cudê que tomou um cartão amarelo contra o Fortaleza e já tinha 2 na época do Atlético Mineiro, ou seja, ele acumulou o terceiro cartão e por isso ele está suspenso. Vale ressaltar também uma errata que eu quero trazer aqui para vocês. Todo mundo dava que o Carlos de Pena estava suspenso, mas ele não está suspenso. Porque no jogo que ele foi expulso, onde o Inter ficou com um jogador a menos em boa parte da partida, o Carlos de Pena, no mesmo jogo que ele foi expulso, ele tomou um cartão amarelo. Então ele cumpriu ali o terceiro amarelo, além da expulsão. Então é um jogador que cumpriu essa suspensão contra o Fortaleza e agora estará à disposição, por exemplo, do Internacional e será o lateral esquerdo. Com isso, a tendência de escalação tem o Kehler no gol, o Hugo Malo na lateral direita, o Vitão, o Nico Hernandes na lateral esquerda, o Carlos Epena. O meio de campo com o Gabriel, o Bruno Henrique, o Maurício e o Matheus Dias. Na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Essa é a tendência de escalação que deve a campo. Vale ressaltar que ainda não saiu a lista de relacionados do Inter, deve sair logo mais, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo. E a tendência de novidade é para a entrada do Rômulo, tá? Que treinou ontem e hoje de maneira normal e pode voltar a esse time. Não como titular, mas acredito que ao longo do tempo, dentro desse time reserva, o Rômulo vai ser titular para a saída do Matheus Dias. Campanhar também ainda está voltando, não vai ser relacionado para esse jogo. O Romulo está no estágio um pouco mais avançado e ele sim deve ser relacionado. Campanhar só a partir da semana que vem no jogo contra o Goiás, que é o jogo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar aqui sobre outra coisa, saindo um pouco dessa pauta do jogo do Inter contra a equipe do Flamengo, que é um jogo que está sendo muito falado lá no RJ, porque o Flamengo precisa vencer, porque o Botafogo nos últimos 5 jogos empatou 13 e venceu apenas 2. E a diferença hoje do Flamengo para o Botafogo está em 11 pontos, está diminuindo a cada rodada. E essa vitória contra o Inter seria muito importante para eles chegarem cada vez mais perto dessa possibilidade de tirar, né, a equipe rival do título do Campeonato Brasileiro.
Mas eu quero te falar aqui sobre uma outra situação, sobre o que a imprensa estrangeira está falando sobre o Internacional. Porque nos últimos dias, né, realmente a imprensa estrangeira começou a furar a bolha e entrar até diversos vídeos dentro do futebol brasileiro sobre elogiando o Internacional. Principalmente o Ener Valencia, que é um jogador que realmente é muito conhecido no cenário sul-americano, foi muito reconhecido quando ele veio ao Internacional. Muitos perguntaram por que ele estava vindo ao Inter se ainda tinha muita lenha para queimar, por exemplo, no futebol europeu. E o Internacional, principalmente depois da vitória, na altitude, com 3.600 metros, principalmente lá na Bolívia, já realmente deixou todo mundo de surpresa. Porque o Bolívar dificilmente perde lá e dificilmente não faz gol. Inclusive, o que eles estavam dizendo, olha, normalmente o Bolívar precisava de 4, 5 chances claras para fazer um gol. Contra o Inter, eles tiveram 8, 9 e não conseguiram fazer. E além disso, eles estavam dizendo, olha, o Bolívar se jogar de igual para igual contra o Inter no Beira-Rio, se jogar trocando tiro, vai ser um suicídio. O Bolívar vai ter que segurar o jogo, segurar até uns 70, 80 minutos 0-0 para depois tentar buscar uma possibilidade de ser uma pênaltis. Então, realmente, por parte da imprensa boliviana, o que diz é que o Internacional realmente está muito próximo da classificação. Além disso, nos outros cenários, a imprensa argentina já estava muito realmente otimista com o Internacional, principalmente depois da eliminação para o River Plate. Outras imprensas, realmente a equatoriana, que torce muito para o Internacional em função do próprio Ener Valencia, que é o GOAT deles, né? Tipo o Neymar deles. Então, realmente, eles torcem muito para o Inter em função do próprio Ener Valencia. Então, todas essas situações estão sendo levadas em consideração e o Inter cada vez mais ganha esse cenário internacional de dentro da América do Sul com esse tom de relevância. Realmente é um time que cada vez mais fica com esse certo favoritismo, né? É favoritaço agora para passar contra o Bolívar, se avançar realmente para semifinais como é a tendência, onde hoje pode pegar, por exemplo, o Fluminense, que abriu um 2-0 na decisão. Acho muito difícil o Olímpia do Paraguai conseguir lá fazer no Defensores del Chaco um resultado um pouco melhor do que esse que fez o Rio de Janeiro. Acho que realmente o Fluminense já está na semifinal, assim como o Internacional e o Palmeiras, e aí no Boca e Racing, acho que ainda está muito definida essa situação, mas acho que avança o Racing. Na quesito de Internacional e Fluminense, pensando no cenário sul-americano, boa parte da imprensa sul-americana vai colocar o Inter como favorito, né? Aqui dentro do futebol brasileiro vai trazer aquele certo tom de equilíbrio, realmente falando sobre o Fluminense. É hoje o time que é treinado pelo técnico da seleção brasileira e é um time que está muito melhor que o Inter, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, além de ter conquistado também no começo da temporada do Campeonato Estadual em cima do próprio Flamengo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, mas o que eu quero te falar é que a imprensa sul-americana está muito impactada e ficou impactada com o futebol que o Inter apresenta dentro hoje da Libertadores, ficou muito impactada da atuação que o Inter fez, por exemplo, no Beira-Rio contra o River Plate, ficou impactada com essa atuação que o Inter fez, por exemplo, na altitude contra o Bolívar, onde todo mundo esperava que seria um 2-0, 3-0 ao natural do Bolívar, em função do ar rarefeito, mas não foi isso que aconteceu. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais volto com novas informações, valeu, falou e fui!